Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cultura em Rede Anápolis, esse podcast da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com parceria da Câmara Municipal e também da produtora eLive. Esse programa é fruto do Media Lab Anápolis, essa iniciativa da Secult Anápolis, voltada à produção audiovisual, à memória e à construção de narrativas culturais para fortalecer e valorizar artistas, projetos e ações culturais da nossa cidade. O objetivo desse projeto é ampliar o diálogo sobre a riqueza e a diversidade cultural do nosso município e aproximar cada vez mais a população da cultura produzida na nossa cidade. Um espaço de troca, de visibilidade e de fortalecimento da cena cultural. Seja muito bem-vindo e hoje, de maneira especial, eu e a minha amiga Taniele vamos conduzir esse bate-papo e seja muito bem-vindo você, Taniele. Muito obrigada, gente. Hoje eu tô aqui, né? A minha primeira participação nesse podcast. E tô muito feliz de ser a minha primeira participação e ter uma mulher como entrevistada. Então, é uma honra enorme estar aqui. Meu nome é Taniele Brito, trabalho na Secretaria de Cultura, sou agente territorial pelo Ministério da Cultura também, fazendo essa mobilização, né, pela cultura napolina, junto ao governo federal também e à Secretaria de Cultura. E é um prazer estar aqui hoje. Show de bola. Hoje nós vamos ter um bate-papo sobre dança, não é isso, Daniele? Isso mesmo. Hoje a gente vai entrevistar a Ludmila Lima. Ela é famosa, tá, gente? Aqui na cidade. Ela é dançarina, empresária cultural, produtora, professora, coreógrafa, pesquisadora de dança. Um currículo extenso aí que vem contribuindo durante, aqui está dizendo, mais de uma década de atuação, né, com a cultura napolina através da dança e diversos projetos que ela desenvolve. Licenciada em dança, pós-graduada em dançoterapia, pós-graduada fazendo uma pós-graduação em gestão cultural e com diversas premiações mostrando aí essa potência que é Ludmila. Olá, Danilo, Taniele, prazer imenso estar aqui, principalmente sendo essa representante mulher da dança dentro aqui da cultura napolina. Prazer imenso. Uma honra pra gente estar com você, Ludmila. Conta, por favor, como que a dança ela entrou na sua vida, em que momento que você percebeu que ela se tornaria também sua profissão? Fala um pouco pra gente. Tá. Eu comecei a dançar na Escola de Dança de Anápolis com 8 anos. Ela surgiu para mim como uma necessidade de casa mesmo, da minha mãe falar assim, essa menina precisa fazer alguma coisa, né? E aí surgiu a oportunidade, naquela época ainda tinha os testes, né, na prefeitura, então passei no teste e comecei com 8 anos. E aí de lá para cá nunca mais eu saí da cena, né? Eu saí da sala de aula, do palco e assim por diante. Com 14 anos, muito jovem, né, ainda, mais uma vez, chegou um momento também que minha mãe falou, minha filha, você precisa começar a pensar alguma coisa para trabalhar, né? E, pasmem, minha mãe é da área da beleza, né, cabeleireira, e aí ela falou assim, não, vamos fazer um curso de manicure. Aí eu falei assim, não quero, vamos, né? E aí fiz o curso, formei, peguei certificado. Acho que eu preciso pôr isso aí também no currículo. Enfim, quando eu formei nesse curso de manicure técnicozinho, né, eu iniciei na minha primeira escola como professora de dança. Então eu tive essa oportunidade. Falei, ai, graças a Deus, né? E aí eu enxerguei também esse espaço, né, obviamente muito imatura, né, nova demais, mas precisando ali trabalhar um pouco. Então eu entrei também nesse outro lado na sala de aula. E aí a partir de então, com 14, 15 anos, né, eu nunca mais saí de dentro de sala de aula. E graças a Deus a minha mãe, minha família sempre me apoiou muito, né, na área. E quando tive várias oportunidades dentro da Escola de Dança de Anápolis, né? Fui do corpo de baile, representante, fiz papel principal de Cinderela no espetáculo com o repertório que teve. Então, eu sempre me dediquei bastante na formação. Então, depois de formada, representei a cidade em festivais, em apresentações no interior e assim por diante. E aí, quando veio o momento aquele
acho que muitas pessoas chegam onde às vezes se separam da arte, se separam desse talento, desse dom ali no momento de escolher a faculdade, né? E com o apoio da minha mãe... Vestibular. Chega o vestibular. Querido. Estava abrindo a primeira turma de dança da Universidade Federal de Goiás. E aí eu falei, mãe, eu vou fazer. Ela, uai, se você quiser, faça. E esse apoio é tão importante, né? Ter esse apoio da família quando a gente fala de arte. Muito, porque eu lembro de muitos colegas não darem continuidade porque a família não apoiava, sabe? Você vai fazer dança? Você vai passar fome, né? Aquela coisa de rotular um pouco a profissão. Então aí eu prestei o vestibular para dança na Federal e em contrapartida também fiz ali a contabilidade na UEG, prestei o vestibular e graças a Deus passei. E aí comecei também essa trajetória nesse âmbito mais profissional, né, acadêmico, em 2011. Então eu sou da primeira turma de dança da Universidade Federal de Goiás. E desde então, a cada ano, esse campo da pesquisa da dança também é algo que me motiva bastante. Então, nessa experiência desses 4 anos de universidade, eu também pude lecionar dentro de escola, com grade curricular, não só com uma atividade extraclasse. Então, eu tenho a experiência também da dança como grade curricular para educação infantil. Em contrapartida, também a dança como extra classe. E assim que eu me formei, eu trabalhava em Goiânia, morava em Anápolis, trabalhava em Goiânia, estudava e tal. Assim que eu me formei também, veio aquela pergunta, né? E agora? Vamos fazer o quê? E por questões de família também, a gente resolveu abrir a Plié Estúdio de Dança, que esse ano aí completa seus 12 anos de idade. E desde então, não saí, né? Legal. Você falou que você formou em administração também? Não, eu fiz o vestibular da dança ou contabilidade. Mas escolheu depois Mas a dança. Aí a administração veio por conta da... por conta da Plié e veio muito ali no intuitivo mesmo e da necessidade, né? A gente vai falar um pouco dessa parte do empreendedorismo cultural, mas antes... Você comentou que você começou com aulas, então, antes mesmo da graduação. Antes mesmo da graduação. Como foi? Quais são, assim, os maiores desafios que você passou na sua formação e essa condição, né, de professora de dança? Quando a gente é jovem, né, ali 15 anos, obviamente todos muito imaturos, né? Então, a imaturidade às vezes traz muitas questões. A dança, por muito tempo, foi principalmente o balé, porque se a gente for pensar, essas aulas, né, que professores ocupam em escolas regulares é para dar aulas de balé, mas sem muita estrutura, né, sem uma sala adequada, sem estrutura para dar aulas. Então, o balé, por muito tempo, foi muita repetição, a formação em si do balé, né, por exemplo, eu vou replicar o que eu aprendi, da forma que eu aprendi, a gente vai replicando e assim por diante. Então, isso, por vezes, a gente não pode anular, né? Eu falo hoje que se fosse lá atrás, tivesse mais formação nesse sentido, óbvio que eu iria atrás para ser professora, porque ser bailarina é uma coisa, ser professora é outra, mas eu também não posso anular a minha experiência dentro de escola, que me trouxe muita bagagem para N coisas que eu faço hoje, né? Que eu na frente também ali de um conselho pedagógico da instituição. Então, o desafio maior, eu acredito que hoje também eu atuo nisso, é na formação de professor. Desse entendimento que a criança já é um ser de direito, que a criança não está ali só para replicar o movimento do balé, mas ela está ali para se desenvolver e ser criança também, que às vezes a gente precisa ter esse olhar, né? Então, acredito eu que hoje até um dos pontos que a gente desenvolve aqui dentro da cidade, que é a formação de professores, principalmente essa capacitação, é um lugar que eu falo que foi deficiente para mim na época. Mas foi muito positivo essa minha inserção desde cedo. Quando eu fui para a universidade também, a universidade abre caminhos, abre portas, abre os nossos olhares. Então, amplia, né? Amplia muito. Então, com a universidade também eu fui ali organizando mais, entendendo ali os termos técnicos, metodologia, didática, né? E aí sim organizando um pouco mais
essa estrutura de ser professora. E hoje eu ainda atuo como professora, e ser professora para mim é um lugar de muita alegria e que eu vejo assim possibilidades e potencialidades desse lugar de formação mesmo, de enxergar ali dentro de sala de aula aquele aluno que às vezes tem assim esse dom, né, de ensinar também, para ali também captar e já desenvolver. Eu acredito que aí também essa especialização que você fez, que já é a próxima pergunta, como que a dança-terapia, ela impactou no seu trabalho, tanto como artista e como também professora, educadora? Perfeito. A dança, todo mundo brinca, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Todo mundo fala, eu vou para minha terapia. Vai para aula de dança, né? A gente não pode anular a terapia, né? Ali com psicólogo formado, mas sim, a dança é terapêutica, né? Então essa minha especialização em dança-terapia vem muito para ampliar realmente esse lugar de enxergar o outro e fazer com que ele enxergue a si mesmo através do movimento. E hoje eu trabalho, a minha área de dedicação de dança contemporânea é muito sobre a autopesquisa, né, desenvolvimento de intérpretes criadores, e esse lugar de se enxergar é muito importante. Então, a gente pega várias camadas, né? O primeiro ponto é esse lugar de se perceber e trabalhar sentimentos, expressões através do movimento. Então, isso é vasto para todas as modalidades. E aí, afunilando um pouquinho mais, eu chego ali na minha sala de aula mesmo, e no desenvolver dos conselhos pedagógicos que eu tenho dentro da instituição, esse olhar voltado para o ser humano mesmo, esse olhar empático, esse olhar de entender que cada ser é cada corpo é cada um tem a sua forminha, que a gente fala, e que cada corpo vai receber a dança de um jeito, vai assimilá-la com o tempo, assimilá-la de uma forma. Então isso vem agregando muito, não só a minha sala de aula, mas como a sala de aula de toda a instituição, ali na Plié Estúdio de Dança, e os meus trabalhos profissionais também, enquanto intérprete. Muito bom, isso me faz lembrar assim, a gente teve isso em outras conversas, até convido quem está assistindo pela primeira vez, né, o podcast, buscar aí os outros episódios, compartilhar com a sua rede, né, esse bate-papo que a gente está tendo, mas é que muitas pessoas, é muito nítido para a maioria das pessoas como um profissional precisa estar sempre em busca de conhecimento, se atualizando, né? E não é diferente na nossa área. Não é diferente. Na arte e cultura, o intensificar o aprendizado, o conhecimento faz toda a diferença, né? E é muito legal você trazer como a sua trajetória, né, a sua formação não parou. Não parou. Continua, Estamos né? Aí. E o que motivou você continuar investido em formação acadêmica e agora está fazendo essa pós-graduação em gestão cultural? Eu gosto muito de estudar, né? E principalmente dentro da minha área. E como a gente falou há pouquinho, eu sou formada em licenciatura em dança, né, para ser professora. E hoje eu sou administradora de uma instituição também de ensino de dança. Além também de desenvolver trabalhos através de políticas públicas. E me vem muito esse lugar de precisar ter um pouco essa formação mesmo, esse breve conhecimento fora da prática, pensando teoria, pensando em ouvir pessoas da área, principalmente nesse lugar de gestão. E aí surgiu a oportunidade dessa gestão, dessa pós-graduação em gestão cultural pela UEG, em parceria com a Secult do Estado. E aí foi um processo seletivo grandioso, assim, a nível nacional, né? Teve inscrições a nível nacional. Vou até contar para vocês uma curiosidade. Hoje as vagas da pós-graduação tem mais pessoas de fora do estado do que do próprio estado de Goiás. Então, assim, eles separaram por servidores, né, do estado, atuantes da cultura, profissionais gerais, tinham três formas de se inscrever. A minha deu, falho engano, 12 por vaga. Então, assim, foi uma concorrência bem grande. Sim. E quando saiu o resultado e eu estava dentro, fiquei muito feliz, né, de estar também na primeira turma de gestão cultural aqui do estado de Goiás. E é aquilo, a gente precisa atualizar, a gente precisa estar sempre atualizando.
não somente para si, mas para com o outro, ainda mais a gente que faz esse trabalho de acessar o outro, né? De chegar até o outro. Como que eu penso a política pública não só para mim, mas também para chegar na periferia, chegar naquela pessoa que não tem acesso, chegar naquela pessoa que precisa, né? Hoje, eu falo, a arte, seja ela qual for, ela tinha que ser um lugar de dever, sabe? Igual a educação, porque ela constrói muito para essa formação do ser humano. Então, a pós-graduação em gestão cultural vem aí, nesse caminho de potencializar também os trabalhos, não só o meu conhecimento, mas potencializar o que eu estiver desenvolvendo para alcançar mais pessoas. E eu acredito que essa visão, né, a visão que a gente está tendo de formação e de profissionalização da cultura é muito recente, né? A forma como essas formações estão surgindo, como que a gente está enxergando a cultura não como um lugar do hobby, mas Sim. como um lugar da profissionalização, do trabalho, do ganho econômico, Geração de renda. da geração de Com renda. certeza. Então, é muito legal essa questão da sua formação, porque você já vinha trazendo ali, desde antes desse olhar tá mais apurado para a formação, você já trazia isso para dentro da sua atuação, né? Pegando um gancho nessa questão da sua atuação, você pode contar pra gente um pouquinho como que surgiu a ideia do seu estúdio, da sua escola de dança, estúdio, Plié Estúdio, e como que é essa sua relação, né, com esse setor cultural, com essa construção dessa escola de dança em uma cidade como Anápolis. Como que é isso pra você? Tá, vou começar lá do princípio, né? Eu estava ali formando em 2014, eu trabalhava em Goiânia e dormia em Anápolis, porque eu trabalhava em Goiânia, estudava em Goiânia e dormia em Anápolis. E aí eu estava prestes a me casar. E aí meu marido falou assim, meu noivo na época, mas acabou que a gente casou até antes de eu formar. Meu marido falou assim: "E aí, você vai ficar trabalhando em Goiânia?" Eu falei: "Uai, é onde eu já tinha estabilidade em Goiânia." Ele falou: "Não, vamos arrumar alguma coisa aqui em Anápolis, né?" Na época, para minha atuação seria dentro de escolas que tinham dança, e a dança não ainda vinha se construindo para estar na grade curricular, né? 2014, mais ou menos. 2014. E aí a minha sócia, a Daniele, também uma figura aí, né, do cenário da dança, do balé clássico da cidade. Ela foi minha professora na Escola de Dança de Anápolis e a gente criou uma amizade também fora. Ela estava um pouco fora também, que ela tinha ficado gestante, tido filho, e também estava nesse lugar de transição de carreira, assim, pensando o que fazer. Aí eu fui visitá-la pós-parto ali, né, de conhecer o filho, e a gente conversando, e ela também estava nessa relação. E a gente, vamos abrir uma escola? E assim, não foi nada assim, meticulosamente pensado, orquestrado. Não, vamos abrir uma escola? Vamos. Mas e aí? Vamos. E aí, então a gente vai abrir com um olhar mais empático, com um olhar de respeito ao corpo, porque a gente já foi de uma época onde a gente sofreu bastante com essa questão de corpo mesmo, sabe? Sim. Olha, eu sou brasileira, eu sou da coxa grossa. Como que você vai ser uma pessoa magérrima fazendo balé, né? É um desafio no balé. Nossa, também. Então assim, eu sempre fui muito incomodada, eu sempre fui até aluna da prefeitura ali, que eu sempre batia de frente um pouco assim, cara, não é isso, ou faltava uma coisa, a gente ia lá, brigava, vamos fazer isso. Então eu sempre fui essa pessoa também. E a Dani também, assim, nesse sentido de eu vou ficar calada, né, enquanto alguém me chama de gorda dentro de sala de aula, ou quando alguém... Ou descredibiliza todo o seu trabalho por conta do seu corpo, né? Então a gente falou, a gente teve essa ideia, vamos fazer, vamos. A missão é essa, ensinar todo mundo que tem esse desejo por dançar, seja por hobby ou por busca profissional. E aí nós somos pioneiras com turmas de balé adulto, né, aqui na cidade de Anápolis. Antes tinha, né, turmas pessoas adultas fazendo aula, mas o adulto que nunca fez, vamos supor, você já fez dança? Eu sou sambadeira de roda.
Ai, arrasou! Eu sou da dança, né? Arrasou! Como da cultura popular. Perfeito. Mas nesse lugar, assim, do samba de roda, Perfeito. a minha dança. Então vamos supor, hoje, né? Lá em 2014, 2015, se fosse pra você fazer uma aula de balé, às vezes você ia falar assim, como? Eu sou velha. Como? Aonde? Ah, meu corpo não vai ser... É uma coisa que passaria na minha cabeça. Gente, eu com esse corpo não vou fazer balé nunca na minha vida. Então era um tabu muito grande Sim, também da sociedade. sim, com certeza. Então nós fomos essa escola pioneira onde abrimos portas para esse corpo adulto que nunca fez, às vezes porque não teve condições quando era criança, a família não teve, mas ainda tinha esse sonho, né? Então a gente abriu turmas específicas de adulto para formação, lá do pré ao oitavo. E assim, eu fico contente em dizer que esse ano é a primeira formação da nossa turma adulta. Então a gente tem alunas que nunca tinham feito quando eram crianças, começaram na fase adulta e esse ano estão se formando. Subiram na sapatilha de ponta, vão dançar na ponta, de tchutchu. E tem muito esse estigma, né? Sim. O balé é para crianças. O balé nunca é colocado nesse lugar. Se você não pode começar o balé adulto. Tem muito essa ideia que tá aí no imaginário social. E causa estranhamento quando se diz eu sou uma mulher adulta que está começando o balé hoje. Então é muito incrível, assim, a iniciativa de ter esse olhar para os corpos, para o respeito, de entender que nunca é tarde pra gente começar algo que a gente sonha. Então a gente abriu assim a Plié nesse intuito, né, de abraçar as pessoas e graças a Deus a gente vem fazendo um trabalho grandioso aí de formação. Hoje eu até falo, a gente não forma só bailarinos, mas também professores. Dentro da minha equipe de professores hoje, alguns já são meus formandos, atuando já em sala de aula, buscando esse caminho profissional, né? E é um pouco isso. Que legal. Então vamos dar continuidade aqui. Você é muitas coisas, né? Muitas atividades ao mesmo tempo. O que também é outro traço aí da vida da mulher nesse mundo. Sim. A gente equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo. E eu queria que você contasse um pouco sobre esses papéis que você desempenha na sua vida como empresária, como professora, como produtora cultural, como artista. Como que é ser essa pessoa nesse turbilhão de coisas? Daniela, eu confesso que às vezes a gente faz coisas que a gente nem sabe que faz, né? Isso às vezes vai indo assim do intuitivo, né? Do natural, que às vezes a gente nem fala. Então, quando eu fui até atualizar meu currículo há uns 3 anos atrás, eu fui pensando nisso, quem sou eu, né? E às vezes as coisas vão surgindo realmente. Então vamos começar lá, eu acho que do meu primeiro campo, que é ser bailarina e intérprete, né? Eu sou formada em técnico de balé clássico pela Escola de Dança de Anápolis. E desde então me entendo como bailarina, né? E depois que eu entrei na universidade também me tornei intérprete criadora. Fiz circulação com bailarina profissional pelo Grupo Nômades através do Klaus Viana, de 2011. Então a gente circulou nacionalmente com o espetáculo Ultima Gota. Fiz outros trabalhos também já direcionados da universidade. E como intérprete, ano passado eu fiz um trabalho solo também, que eu chamo Florescer, que seria um lugar assim também de reafirmar e validar eu enquanto cena, né? Eu na cena. Então, bailarina e intérprete, me entendo aí. Como professora, desde os 15 anos, em sala de aula, e não me vejo fora dela. É um lugar que eu percebo como propósito mesmo da minha vida, de entender, de passar para o outro a possibilidade dele se movimentar e que isso possa trazer, através do movimento, trazer para ele um lugar de bem-estar, de conforto, de cura, de autoconhecimento. Então, ser professora para mim é um dos meus pilares. Eu até falo, daqui 20 anos estarei lá dando aula, se Deus quiser. Não tenho interesse nenhum de sair de sala de aula. Diretora, eu me coloco como diretora em 2 ocasiões. Eu faço a direção administrativa da Plié Estúdio de Dança, então, e também me vi nesse lugar, não falei eu vou ser, não. Com as demandas, com esse rebolar, esse segurar os pratinhos de tudo que necessita uma empresa, eu me vi nessas resoluções e me entendi como diretora. E também diretora artística.
porque eu também desenvolvo ali, escrevo trabalhos autorais, onde faço esse desenvolvimento também com intérpretes. Então, eu tenho essa direção artística de espetáculos que eu também faço. Então, esses dois lugares, né? Produtora, porque desse jeito. Quando eu fui fazer meu primeiro espetáculo, chamado Versões de Caixa, foi ali na época da pandemia, pós-pandemia, foi onde eu comecei a me aventurar, na verdade, por necessidade, que a pandemia veio, deu uma rasteira em todo mundo, né? Sim. Por necessidade e por mesmo muitos questionamentos a respeito da área. Comecei a me aventurar um pouco mais em política pública, né? Entender um pouquinho mais o que é isso, como que isso pode chegar até mim, como que isso pode fazer esse caminho, como que funciona isso. Editais, né? Os processos. Eu preciso disso, né? A pandemia nos assolou, assim, a Plie teve uma perca de 85% de alunos na pandemia, então a gente ficou assim... E a parte da cultura foi a primeira a fechar e a última a voltar, né? Exatamente. Então aí eu me vi ali nesse lugar de editais, e aí eu escrevi no primeiro edital, no Fundo Municipal de Cultura de 2021, e veio o meu Versões de Caixa. E aí eu me vi ali resolvendo a vida de tudo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E aí, cara, você é produtor, isso tudo que você tá fazendo é uma produção. Então, mais uma vez, resolvendo tudo, fazendo tudo. Tá. E aí eu comecei a entender um pouco mais, até que hoje a gente tem o Produções Plié, que é esse lugar de produzir realmente tanto espetáculo como lugares de formação, né? Workshops, cursos, essas coisas de formação. Então, eu me vejo também produzindo, né? O que mais? Pesquisadora, porque eu acho que a dança, a gente precisa sempre estar se atualizando, e sempre estar pesquisando, sempre estar estudando. E aí, na época da pandemia, editora cênica, aprendi a fazer videodança, desenvolver isso, assim, de forma artisticamente mesmo. Então, a cada momento vai entrando uma função nova, né? Tem muito... É muito assim, eu acho que quando a gente pensa... Até mesmo enquanto artista, a gente tem essa veia multitarefas, né? E muita gente não tem essa noção. Às vezes você olha, aquela pessoa tá ali dançando, você não tem noção de tudo que ela... tudo que tem por trás, né, daquilo. Se você pudesse dar um conselho para quem deseja transformar a sua vida através da arte nessa ideia do empreendedorismo, o que você falaria para essa pessoa, assim... Um jovem que quer começar a trabalhar com cultura, com arte, como você falaria? Começa por aqui. Hoje o meu primeiro conselho seria: saiba quem você é e valorize você em primeiro lugar, né? Para você saber realmente o valor do seu trabalho, porque isso é muito importante pra gente, porque infelizmente as pessoas não valorizam. Então, se eu não valorizo primeiro, o outro não vai valorizar. Então, em primeiro lugar, eu acho que eu falaria isso. E aí, a partir disso, olha, arregaça as mangas e vai. Trabalhe. Conquiste, estude, vai atrás. Abra portas, abra caminho, faça conexões e vai. Porque se você faz o seu trabalho bem feito, se você acredita, se você valoriza, você vai ter espaço. Né? Você vai conseguir. O meu conselho seria esse, assim. E não adianta, tem que trabalhar, tem que suar. Não, isso, se falar que deu certo sem transpirar, tá errado. Né? Não vamos colocar o trabalho assim também. Vamos romantizar que é arte. Não, mas é árduo mesmo. Sim. Né? Ainda mais nessa área, né? A gente sabe, a gente que trabalha com isso aqui, a gente sabe dos desafios. Diários. E o seu conselho chegou pra mim. Porque eu sou uma pessoa que trabalha com isso, assim. A minha formação é outra, mas estou trabalhando com cultura agora, com arte agora, e muito obrigada pela fala. Que agradeço. Mas é artista desde sempre também, né? Eu vejo que somos pessoas com uma sensibilidade maior, digamos assim, né? Eu vejo que todo artista é um ser humano sensível. Sim. Agora, isso não muda o fato dele ter que ser profissional.
tem que lidar com esforço, dedicação, disciplina, como qualquer profissional. Assim, às vezes a gente se auto-sabota mesmo, assim, ai, será? Não é, cara, é seu trabalho. Sabe quando me virou a chave, Daniela e Danilo? Na pandemia, cara, que eu fiquei com a mão na frente e outra atrás. Eu falei assim, cara, como assim? Eu não tinha grana pra fazer minha compra do mês, cara. Como assim? Ah, então peraí. E assim, por amor, né? A gente ia lá, ficava ensaiando horas por amor. E agora? O que eu faço da minha vida? E infelizmente, veio de forma, né, rude pra mim isso, mas me abriu os olhos. E hoje eu consigo me posicionar melhor, assim, diante de todas as questões. Já fui até taxada de muito capitalista. E imagina, eu falo, não, gente, é meu trabalho. Então, assim, é muito comum eu receber ligação, receber mensagem assim, você não pode fazer uma dancinha pra mim? Assim, pra abrir o evento X? Tá, posso, mas qual que é o cachê disponível para os meus bailarinos? Então, quando eu entendo isso, que é o meu trabalho, eu também estou ali do pessoal que está comigo. Então, eu não levo os meus bailarinos para dançarem sem ter, no mínimo, uma ajuda de custo para eles se deslocarem. Aí as pessoas já estão, não, como assim? Não, é só uma dancinha, rapidinho, coisa rápida. E é aí que a gente vai educando as pessoas, para elas entenderem que trabalho, sim, né, é trabalho. Então assim, eu venho muito posicionando sobre isso. E conscientizando outros artistas. Conscientizando outras pessoas. E aí eu vou até aproveitar esse momento nosso para avisar o pessoal que está acompanhando. Você falou aqui, né, que nesse período você entrou, aprofundou ali nesse campo dos editais, né? Sim. A Prefeitura de Anápolis está executando o segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc. Então, joguem aí, é o mesmo título do nosso podcast, joga aí no Google culturaemrede.anápolis, que vai abrir um site com as oportunidades, vai lá em oportunidades, vão ter os 3 editais até o dia 17 de julho, tem as inscrições abertas. Para você, artista já consolidado, artista iniciante, quem tem uma trajetória, acessar um recurso que é um caminho também de dar dignidade para projetos acontecerem na nossa cidade, né? Essa política, ela é resultado de uma mobilização que iniciou lá no período da pandemia e agora ela torna-se de fato não uma lei emergencial, mas uma política continuada, né? E aqui em Anápolis, nesse momento, tem mais de 1,5 milhão nesses editais. Então, que você estruture sua ideia, tire do papel, né? Igual você... Comece, tem que começar. Que é um dos caminhos que a gente está falando aqui, né? Para fortalecer seu portfólio e para a cidade ter atividades culturais. Perfeito. Indo agora para o campo de produção e criação artística sua, Ludmila, conta pra gente como que acontece o seu processo criativo, né? A construção de espetáculo, como que é isso para você? Bom, é outro lugar de deleite, assim, né? Que eu sou apaixonada, né? Olha, pergunta desafiadora, porque acho que cada produção que eu fiz, desenvolvi, ela vem muito ali dessa relação com o cotidiano, sabe? Meu primeiro espetáculo, chamado Versões de Caixa, ele fala realmente desse lugar da pandemia, de estar fechado em caixas, mas que cada um tem a sua versão. Para uns foi bom, para outros foi ruim, para outros teve transições. Então, assim, na escrita, entender e ampliar e potencializar essas possibilidades do cotidiano mesmo, através do movimento, e chegar ao outro, é um pouco um startzinho, assim, do meu processo criativo. E ao longo disso, eu sempre venho muito com essas temáticas contemporâneas mesmo, atuais. Então, na época do Versões, foi essa relação da pandemia. O meu segundo espetáculo autoral, chamado 3x3, foi de uma necessidade que eu estava justamente disso, de trazer a profissionalização. Eu estava a primeira turma da Plié sendo formada, né? As meninas estavam em formação, último ano, concluindo. E eu falei, cara, como que eu quero que elas concluam, mas com um lugar, assim, de poder executar ali um trabalho profissional.
Então, o 3x3 foi uma multiplicidade de pensar pessoas, né? Então, era tudo múltiplo. 3 vezes 3, 9 bailarinos, 3 coreógrafos, 3 locais da cidade de Anápolis, porque eu queria evidenciar também a cidade em si, que a gente utiliza e que as pessoas precisam ver. Então, a gente utilizou ali o Viaduto da Goiás, o Parque Piranga e o Teatro Municipal. Então, a gente fez assim essa multiplicidade de corpos também, dessas meninas que estavam se formando, com 3 coreógrafos, foi eu, a Dani e a Rávila, e para oportunizar realmente esse lugar do trabalho. Então, as meninas estavam formando e já se formaram e trabalharam. Acho que meio esse lugar assim de se entender também como, eu fiz balé, me formei, o que eu posso fazer? Então, conseguimos ali desenvolver isso através do Fundo Municipal de Cultura. Meu próximo trabalho, que foi o Encaixes, é um trabalho que eu tenho também um apreço muito grande. O Encaixes vem desse lugar do respeito aos corpos, das encaixes, diferenças que se encaixam. Então, foi um espetáculo onde eu fiz um processo seletivo diferente, eu fiz mais por aceite, para aquela pessoa assim, que quero viver isso, quero participar disso. O que o seu corpo, o que a sua trajetória, o que a sua vida tem de diferença que vai fazer potência nesse espetáculo. Então, a gente fez um processo de receber várias cartas não de aceite, desculpa, a palavra cartas de desejo, né, de estar ali, isso. Então, através dessas cartas, as pessoas, então, tinha que ter essa necessidade de se enxergar como potência do movimento, potência para o espetáculo. Então, a gente teve pessoas ali, adultos, pessoas da comunidade LGBTQIA+, pessoas de comunidades mais periféricas. Então, a gente quis realmente fazer assim, vem cá, todo mundo, vamos movimentar. E aí foi o Encaixes. E a minha quarta produção é o meu queridinho, Florescer, que é meu solo. Foi um momento assim também acho que também de posicionamento, onde eu falo, cara, tô produzindo para esse tanto de gente, né? Todo mundo oportunizando ali, está no palco, cadê? Eu quero a minha vez. Falei para mim mesma. Então, eu me dediquei a sentar, escrever, pensar em realmente produzir alguma coisa para mim. E isso eu já tinha esse desejo assim guardado, e aí fiz o Florescer, que vem desse lugar de evidenciar a mulher, né? A mulher em suas várias facetas, a mulher que mesmo em terrenos áridos consegue florescer, independente da estação, né? Então, é um pouco disso, assim. Suas falas me lembram um pouco, eu tive uma atividade com uma mestra, e ela fala um termo que me lembrou um pouco qual que é a sua primeira formação? Dançoterapia, que ela chama de samba de cuidar. E quando você falou da dançoterapia, eu lembrei de samba de cuidar porque ela traz a dança, o samba, como dança na perspectiva do cuidado com o corpo, de olhar para si, de entender seu corpo, seu movimento, de trazer para dentro, né, desse samba nesse lugar do cuidado. E eu acho que a sua produção, tanto como com a escola, com o Plié, tanto com as suas produções, né, dos projetos que você tem desenvolvido, me remeteu muito essa fala de trazer a dança como esse cuidado. E aí eu queria trazer, assim, como que você enxerga, através dessa perspectiva que você trouxe pra gente, esse papel social da dança, de como que a dança, ela transforma vidas em diversas perspectivas, e como que você se vê influenciando essas pessoas, mudando a vida dessas pessoas que são atingidas das diversas formas nos projetos que você desenvolve. O mundo é movimento. O mundo gira, o mundo dança. O corpo foi feito para se movimentar, não foi feito para ficar parado. Então a dança vem ali, num lugar onde às vezes você não precisa nem abrir a boca, falar um A, mas você movimentar as suas emoções, os seus sentimentos,
aquilo que você viveu no dia. E então a dança tem esse poder, né? Não só como atividade física, né? Aí a gente pode entrar em vários lugares, em várias camadas, são várias possibilidades da gente entender a dança como parte desse autocuidado, desse cuidar do outro, né? Podemos ir para esse lado da saúde física, porque a dança, se a gente for pensar, a gente trabalha a coordenação, musicalidade, o corpo inteiro ali ativo, tem que pensar, tem que memorizar, tem que contar, Então, é uma atividade completa, né, para o ser humano. E, em contrapartida, quando você está ali na sala de dança, na sala, no palco, realmente você ativa tanto o seu corpo nesse sentido múltiplo, que você faz com que ele mesmo vai se curando. Através do movimento vai se percebendo, vai trazendo essa tensão muscular, esse relaxamento muscular, que às vezes o dia nos coloca enrijecidos, né? Então é um pouco isso. A dança tem essa potência de curar mesmo, né? Desse cuidado, né? E por isso que eu me coloco como professora sempre, porque eu estar à frente e poder desenvolver ou até mesmo enxergar, ou até mesmo dar um empurrãozinho para você que está na minha sala de aula, de olhar para si, de se curar, de se cuidar, é o meu propósito, né? As pessoas se conectarem consigo mesmo, primeiramente, eu sempre gosto de falar isso, e com os outros, né? A dança também tem esse lugar de socializar, né? Tem esse ambiente ali de você trocar carinho, afeto, informação, opinião com as pessoas que estão ali à sua volta, né? Eu até me emociono, assim, porque eu já vi muita gente crescendo, assim, e fala, né, que a dança é um lugar bom. E adultos também que chegam e falam, nossa, que bom que eu vim pra aula hoje, porque eu tava precisando, né? E sim, muda vidas mesmo. Muda. Sim. E você acredita que a dança, mesmo com toda essa potência que a gente está falando, ela ainda enfrenta preconceitos enquanto profissão? Nossa, demais. Demais. E teve uma regulamentação recente, tudo, sim, né? Sim, olha mas só. A gente ainda vive essa realidade, né? Saiu a Lei da Dança, né, no dia 29 de abril, que é o Dia Internacional da Dança. Mas assim, se a gente for olhar, olha só, nós estamos em 2026, agora que está saindo uma lei para regulamentar um trabalho muito tardio, né? Muito tardio. A dança sofre muito preconceito. Eu ouço muito. Vamos supor, às vezes eu tive a sorte de ter minha mãe ali que sempre me apoiou para me desenvolver nesse lugar, e que bom isso. Eu sou prova viva de que dá certo, de que que é uma profissão que você consegue viver e sobreviver. Mas eu vejo muita gente assim, não, você pode fazer o que você quiser, mas arte não, dança não. Eu tenho algumas alunas, né, chega esse lugar de vestibular, o que você vai fazer? Eu queria ir para esse lado, né? Não pode. O pai não deixa. Tem que ir para medicina. Aí você vê uma potência ali sendo desperdiçada. Tem que ir para não sei aonde, tem que fazer não sei o quê. Não, tem que... Então, assim, existe muito preconceito ainda. Mesmo as pessoas enxergando ali, mesmo as pessoas tendo oportunidades, né? Tá tendo oportunidade, às vezes, até de algum trabalho ou outro. Sim. Ver as meninas, consegue enxergar, mas não, ainda tem muito preconceito em relação a isso, sabe? Sim. Como que você acha, assim, só fazendo uma adendo, como que você acha que a gente consegue, assim, no seu ver, romper esse desafio de romper com esse preconceito, assim, porque é uma coisa, eu acho que de modo geral, em toda a cadeia artística, a gente sofre com isso, né? É passinho de formiguinha, eu acredito, e são caminhos que a gente vai conquistando. O primeiro lugar, eu reforço, é você
se enxergar como profissional, se enxergar o seu valor. E aí, através do que você faz, o que você planta, que você também já colhe, dá esse exemplo, né? E, obviamente, sempre buscando esse estudo para você também mostrar para as pessoas que não é igual... Faz uma dancinha. Não é assim, gente, né? Até brinco. Eu me machuquei e fui ao médico. Aí eu falei, doutor, eu preciso que meu pé melhore logo, porque eu tenho um congresso. Daqui 15 dias ele, congresso? O que vocês ficam fazendo lá? Tipo assim, tem congresso de medicina, tem congresso de tudo. Todas as profissões não pode ter na vida. Mas o que vocês ficam fazendo lá? Conversando sobre dança? Aí me dá aquele incômodo, né? Um médico tá falando isso, né? Onde que... Na hora, isso não me incomodou na hora, porque foi uma conversa muito rápida. Não, gente, eu danço o dia inteiro, a gente fala sobre dança, conversa sobre dança. Aí depois eu falei, cara, como assim? Ele perguntaria isso para um engenheiro? Não perguntaria. A gente vê como é profundo ainda, né? Entende? Então, assim, é esse lugar. Sim, congresso, estudar e divulgar isso e falar sobre isso e potencializando isso que a gente faz, né? Para as pessoas enxergarem as possibilidades. Perfeito. E eu vejo também que é ter esse trabalho de formiguinha também de sensibilizar o médico quando solta né? o vizinho, o pai, etc. Para entendendo que assim, quem tem a oportunidade de fazer uma viagem, né, para outros estados, quem vai para fora do país, é tão nítido como a cultura, como a cadeia produtiva, né, que envolve arte, cultura e educação, ela movimenta recursos, ela gera emprego. Quando você vai passear para um lugar, você quer conhecer o museu, você quer ver um espetáculo, você vai ali para São Paulo e você vê quantidade de teatro com programação repleta. E aí essas pessoas vão vendo que isso pode acontecer em Anápolis, isso pode acontecer em cidades do interior de Goiás, e a gente viver uma cadeia produtiva também aqui. E aí uma criança vai conseguir falar para o papai e para a mamãe, né? Esse aqui é um caminho também de profissionalização, né? E eu vejo também, Ludmila, que um dos caminhos é o reconhecimento, né? E você recebeu o diploma de destaque cultural do Prêmio Jaburu, que é importantíssimo no nosso estado, recebeu uma medalha de honra da Universidade Federal de Goiás, também menção honrosa pelo trabalho de jazz no Festival de Brasília. Conta pra gente como que esses reconhecimentos eles fazem você enxergar a sua carreira e como isso influencia também outras pessoas. Sim. Quando eu acho que o florescer, né? Você lembra que eu falei? Vou olhar para mim e tal. Foi um divisor de águas ali para mim olhar para mim, mas antes disso eu já estava plantando, né? Eu já estava ali nesse plantio. E aí também depois do florescer eu me dediquei mais a buscar estudos, né? Fui para o congresso de jazz ano passado, esse ano novamente, esse ano fui de contemporâneo, então sempre eu tô nessa busca, assim. E esses reconhecimentos, essas premiações, vêm muito para me dar mais combustível, assim, porque de verdade, vou ser bem sincera, eu não esperava, eu não estava esperando por isso, assim, premiações e reconhecimentos tão importantes, né? Acho que até hoje não me caiu a ficha. Porque, de verdade, assim... mas, assim, eu vejo que é um resultado do meu plantio mesmo. Sempre eu me proponho a desenvolver um bom trabalho em tudo que eu faço, né? Acho que é importante eu apontar que o Jaburu veio de um projeto de formação, que eu acredito muito na formação, sabe? O Coreonexões foi um trabalho que a gente desenvolveu de formação, conectando pessoas. Então, e aí nesse ano do Jaburu, né, nessa premiação, o que eu acho importante falar também, que tanto o diploma, o certificado e o prêmio Jaburu do ano foi para uma mulher que trabalha com dança e é professora. E aí, assim, né,
do ano de 2024. Então, é algo enriquecedor perceber isso, né? 3 mulheres lá da dança e professoras. E como isso muda a perspectiva de jovens mulheres que veem vocês lá e é um espelho, né? De uma possibilidade aí de trabalhar, de referência. Então, assim, muito importante isso. Primeiro, para validar para mim, de falar assim, não, continua, que o caminho é esse, continua que dá certo, continua que é importante. Da Universidade Federal de Goiás também foi algo assim que eu falei, cara, quando eu tava lá na cerimônia, só gente assim, com milhões de experiências, com currículos assim, que eu ficava assim, cara, que pessoa massa, que pessoa incrível. E eu tô aqui do lado dessa Aí, pessoa. quando eu subi, sentei, eu falei, meu Deus, eu tô aqui também. E o mais importante, porque lá na universidade, a dança divide com a educação física, né, aqui em Goiás. Ela não tá lá na área das artes, ela tá na educação física. Então, na Faculdade de Educação Física e Dança. E pela primeira vez, teve um homenageado, uma medalha de honra para alguém da dança. E assim, o que me alegra também, a minha professora, né, a Elisa Abrão, que foi minha orientadora, minha professora, uma querida, me contou também essa trajetória. Ela deu o meu nome, porque eles decidem pela faculdade em si, para cada faculdade indica, né, uma pessoa, e foi unânime também as pessoas, né, de verem meu currículo, verem que eu não parei, verem que eu continuo. Foi meio que unânime, assim, essa aceitação de fazer essa indicação. Então, você ter uma pessoa da área da dança, da área das artes, da dança, sentado com médicos, engenheiros, físicos, químicos, sabe? É muito gratificante. Bom. É muito bom, valida muito, né? E dá combustível para continuar, assim. Muito, muito bom. E o prêmio Jean Alex desse ano, eu me dediquei, né? Desde o Florescer, que eu falei, vou fazer coisas para mim. Eu comecei a voltar a estudar, voltar a fazer aula, voltar tudo também direcionado, porque eu entendo que se eu faço para mim, eu busco, eu também tenho mais potência, mais possibilidades de trazer para o outro. Então, desde o ano passado, eu venho estudando bastante sobre a modalidade do jazz, que ela entra também na minha trajetória mais intuitiva, assim, mas também hoje faz parte da minha, né, do meu lugar de atuação. E esse reconhecimento me fala mais uma vez, é isso aí, garoto, continua que tá no caminho certo, continua estudando, estuda mesmo, busca, que é isso, o caminho é esse, assim. Que maravilha. Sobre suas perspectivas, assim, como você se enxerga? Você falou um pouquinho que você pode abandonar tudo e não abandonar a educação, porque ser professor é uma coisa que tá ali, que move muito o que você faz, mas como que você se enxerga, assim, daqui um tempo produzindo? Quais são as perspectivas, os planos para o futuro? Como que tá isso aí na sua vida? Bom, uma coisa que eu, né, reforço vou continuar na sala de aula. A sala de aula para mim é muito importante, para mim mesmo e, claro, consequentemente para os outros. Me vejo produzindo bastante, eu gosto também desse lugar da cena, sabe? Desse contato com o teatro, com a luz, com... É um lugar de conforto, é um lugar assim que eu me sinto em casa, né? Estar em cena ou colocar pessoas em cena, é um lugar muito forte para mim. Eu tenho, assim, alguns objetivos a alcançar ainda, né, com esses trabalhos. Eu quero tentar vencer as barreiras do Estado também, levando a nossa arte, a nossa dança, a nossa cultura para outros estados e, se possível, para outros países, né? Acho que esse é o caminho de tentar... Isso com a sua escola, com o Plié, ou de forma... Acho que
de ambas as partes, eu não veto nada. O que vir de oportunidade, eu tô indo. Se for uma oportunidade para uma produção, vamos produzir. Se for alguma coisa com a instituição, vamos com a instituição. Se for alguma coisa com a prefeitura, vamos também. Então, assim, não, eu sou aquela pessoa que, vamos lá, me chama que eu vou. Tem a oportunidade. Me chama que eu vou. E eu me vejo nesse lugar, assim, de continuar com a dança, mostrando que é potente, mostrando que é possível, mostrando que sim, a gente ganha dinheiro, sim, a gente consegue viver bem, que a gente pode sim pensar num futuro, sabe? É muito importante. Então, agora a pós-graduação, né, em gestão também espero e estou otimista que abre essas outras novas portas. É um network muito grande que está acontecendo nessas aulas, né? Tem mais pessoas daqui de Anápolis também, o pessoal da música, que está fazendo. Então, eu me vejo dançando futuramente, em movimento. Que seja em sala de aula, né? Ali, que seja na cena, me vejo daqui 10 anos em movimento, daqui 20 em movimento, daqui 30 em movimento. Eu acho que parar realmente não é uma opção. O que da dança, assim, você traz da sua experiência de ser dançarina, de estar nesse lugar? Qual dessa experiência você traz assim para a vida que você replica nas outras coisas que você desenvolve através da sua experiência com a dança? Olha, vou falar pra você, a dança é uma querida para N fatores, sabe? Ela vem não só para mim, mas acho que para todo mundo. Você precisa construir diariamente. Ela não é imediatista, igual tudo hoje em dia está tendo que ser imediatista, né? Então ali você já entende um pouco, né, desse olhar para si, desse olhar para o tempo também. Te ensina a ser resiliente, né? Porque se você cai, se levanta, continua, ou você faz um rolamento, já segue ali pelo chão mesmo. Então a gente consegue fazer muitos paralelos assim, né, com a dança. Não adianta, a gente precisa todo dia se dedicar em qualquer área. E a dança prova pra gente, se não treinar, se não repetir, não vai sair um negócio legal, não. E na vida é assim, a gente vai errar e tá tudo bem. A gente tem que continuar, a gente não pode parar, ficar estático, né? A gente tem que seguir, né? Tanto na vida quanto na dança, na vida. Uma coisa que eu acho ótimo na dança é percebe o ritmo, né? Encontra o ritmo, que aí vai. Isso. Não pode parar, né? Não pode parar. Ludmila, a gente vai chegando para os nossos encerramentos, né, Daniele? É muito bom estar com você, conhecer um pouco mais esse podcast. Mais uma vez faço aqui o agradecimento, né, à Câmara Municipal, presidente André Rezende, todos os vereadores dessa casa, que é um espaço para a gente conhecer mais os nossos pares, né, e inspirar mais pessoas a entender a importância da cultura na nossa cidade. Para a gente ir para os nossos encerramentos, se você conseguisse definir a sua trajetória em uma palavra, Ludmila, qual que seria? E por quê? Eita! Vou falar movimento, né? Que é um sempre contínuo ali. A gente sempre tá... Minha trajetória é um pouco isso, assim. Eu não me vejo parado, eu vejo sempre esse movimento, né? Mesmo que ciclos se encerrem, mesmo que a gente não para. E eu tenho muita gratidão a tudo que eu já vivi, tudo que eu pude compartilhar comigo mesma e com o outro, né? Em especial com outras pessoas. É difícil falar isso, mas é um pouco sobre isso, assim. Eu quero já aproveitar a fala e agradecer o convite, né? Para estar aqui. Reforço para todo mundo a importância desse lugar, desse ambiente, de falar um pouquinho, de conhecer as pessoas, de falar mesmo das possibilidades, né, de cada área da cultura, e em especial os anapolinos, né, que somos aí bem
representados em vários lugares, em vários setores, né? Até o Prêmio Jaburu do ano passado tinha muito anapolino lá. O pessoal tava até brincando, a Anápolis está levando tudo, né? Que bom! Eu acho que não acontece nada, acontece muita coisa. Muita coisa. Eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem para as pessoas, porque você é uma referência, né? Você é uma referência de mulher, de empreendedora, de dançarina. Então, deixe uma mensagem para quem sonha em ver de dança, seguir esse caminho e se inspirar também com a sua vivência, com a sua experiência. Sim. Bom, para você que tem esse interesse em seguir, dançar, conhecer a dança, vá, dê o primeiro passo, conheça, movimente-se. Para você que quer seguir esse lugar de profissão, se profissionalizar, também vá, que a gente tem espaço, a gente tem oportunidade, né? E eu me coloco à disposição para uma conversa, para falar sobre, para auxiliar, se necessário, porque eu acho que é isso, a gente precisa seguir, né? Movimentando. Se movimentar, levar as pessoas com a gente para se movimentarem juntas, né? Isso. E eu quero te convidar para ir lá na Plié, dançar, mostrar seu samba. Vamos, sim. Danilo também. Bora também, por que não? Claro. Né? Ludmila, muito obrigado. Obrigada. Agradecer aos amigos também da produtora Live. Obrigado, Daniele. E você deixa os seus contatos, né? Quem quer puxar esse bate-papo, conhecer o seu espaço, faz essa já despedida e já também os contatos para conversa continuar, além do podcast aqui. Perfeito. Estou à disposição. Meu Instagram é ludmila.limaa. Me segue lá. Pode chamar que eu demoro, mas às vezes eu respondo. Para quem não conhece, também Plié Estúdio de Dança, Plié Estúdio de Danca. Segue a gente, conheça. Nós estamos localizados aqui no Jundiaí, próximo ao Sesc, próximo à Santa Casa, na rua Onestino Guimarães. Estou à disposição, me coloco à disposição também para a prefeitura, né? Nosso espaço está aí aberto, quando vocês precisarem e desejarem, a gente está sempre à disposição. Muito obrigada, a conversa hoje foi muito inspiradora. Eu acho que quem assistir esse podcast, quem escutar, vai sair um pouco mais inspirado para viver essa profissão, para entender que existem possibilidades aí Sim. de trabalho, de atuação ou de experiência através da dança, e somos muito gratos pela sua presença aqui. Obrigada, gratidão. É isso, pessoal. A gente agradece, encerramos mais esse episódio e também seguimos com a Secretaria de Cultura e Turismo aberta para tirar dúvidas a respeito da PNAE, para outros diálogos, né? Nosso secretário Rafael Pires, prefeito Márcio Correia, que tem buscado fazer da cena cultural cada vez inspiradora, frutífera, e a gente segue com o próximo episódio. Até mais! Trying at the same shit.